queridinhos e queridinhas da G, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim trazer para vocês uma proposta de olho, que é uma técnica chamada Cut. Então, sem balela, vamos começar esse vídeo porque tá recheado, mulher, olha, vamos lá. Comecei com o meu corretivo Natura Aquarela, o Claro 24. Venho com a esponjinha da Eudora, tá úmida, tá, gente? E venho só neutralizando essa pálpebra, dando acabamento para ficar uma pele bem bonitinha, tá? Em seguida, venho com esse pó translúcido da Renaudet da linha 10. Vou fazer uma caminha embaixo do meu olho aí para não correr o risco de sujar. Essa é uma ótima dica para você que já fez a pele e não quer manchar a sua pele, não quer sujar. É só fazer isso. Venho com esse pincelzinho de esfumar médio da Elomine e essa sombra azul da paleta da Catherine Hill. Vou depositando essa sombra aí, vou depositá-la por toda a extensão do meu côncavo, tá? Na verdade, um pouquinho acima do meu côncavo, porque eu tenho um olho bem caído e o meu côncavo acaba sendo bem pequenininho. Então, na verdade, eu tenho que criar um côncavo, mas aí eu vou depositando praticamente toda a extensão do meu olho. Vou aplicando com batidinhas essa sombra até eu me certificar de que ela tá com o mesmo tom que tá na paleta. Quando eu ver que a sombra tá o tom que tá na paleta, aí é o momento que a gente vai começar a esfumar. Então, quero te convidar a me seguir lá no Instagram, se você ainda não me segue, tá bom? E segue lá, porque lá tem vários tutoriais, várias dicas. Mulher, por favor, tá? Aí, como eu tô mostrando pra vocês no vídeo, eu venho com o pincel, pego ele bem, né, no meio do pincel para ele ficar leve. Quanto mais na ponta do pincel você pega, mais leve ele fica. E eu venho aí com movimentos de vai e vem, com movimentos circulares. Se necessário for, você pega mais um pouquinho de sombra, tá bom? Com o mesmo pincel, eu vou vir agora com essa sombra azul marinho bem escura, também da paleta da Catherine Hill. Mulher, essa paleta é maravilhosa. Para tu que quer investir em alguma paleta, investe nessa paleta, porque ela é completa e o custo-benefício dela é maravilhoso. Venho com esse azul, fazendo a mesma coisa que a gente fez com o primeiro azul. Vou depositando com batidinhas, tá bom? Vou intensificar esse começo aí, porque o que é bonito do cut é a intensificação das cores no começo, porque quando você faz o recorte, ele fica bem marcadinho, tá bom? Então, eu vou depositando até chegar o tomzinho que tá na paleta. Em seguida, eu venho esfumando com a mão bem levinha entre a borda do azul mais escuro e o azul mais claro, tá? A única diferença desse segundo tom que a gente aplicou é que a gente não vai subir tanto, tá? A gente não pode ultrapassar a primeira sombra. Então, eu vou só esfumando com a mão bem levinha, com o mesmo pincel. Eu vou praticamente usar a maquiagem inteira esse pincel. Então, isso é pra tu ver, mulher, que não precisa tu ter 10 mil pincel, não, pra fazer um olho, não, viu? Então, eu vou fazendo, vou esfumando com a mão bem levinha, sem mistério nenhum, com muita delicadeza. O grande segredo do esfumado é a paciência, tá bom? Não mostrei pra vocês a paletinha, mas eu vim com o tonzinho preto da mesma paleta. Peguei só um pouquinho de nada com o mesmo pincel. Depositei aí bem nesse canto externo pra dar uma profundidade a mais nesse meu côncavo, tá bom? E venho com essa sombrinha, sem ultrapassar a azul, os dois primeiros tons. Em seguida, eu vou vir com o corretivo da Natura de novo, né? Vou colocar aí um pouquinho no dorso da minha mão, é bem pouquinho, que a gente vai fazer agora o nosso recorte. Vou usar um pincelzinho A23, que é da Macrylan também. Preste atenção agora como que tu vai fazer esse cut, tá, mulher? Tu vai depositar corretivo bem aí no centro do teu olho, bem na pontinha, bem rente aos cílios, e vai olhar lá pro teto. Sabe pro teto? Tu vai olhar pro teto. Quando tu baixar, tu vai ver que ele fez uma marcaçãozinha lá em cima, certo? Então, é até aí onde vai o nosso cut, mulher, sem mistério. Vou pegar aí do ponto lacrimal do meu olho e vou com a linha reta até essa marcaçãozinha que a gente fez. Não tem mistério. Em seguida, eu venho só com muito cuidado, né? O cut é praticamente igual ao delineado, é bastante cuidado e atenção. Venho preenchendo, venho depositando produtos. Uma dica muito legal para você é vai construindo aos poucos, seja um esfumado, seja um delineado, seja uma preparação de pele, vai construindo tudo aos poucos, tá bom? E vou aplicando o corretivo, vou dando batidinhas, vou dando uns puxãozinhos assim, para ele não ficar tremido, tá? E o bonito do cut é a marcaçãozinha dele bem perfeitinha. E vou fazendo isso sem mistério e trago esse corretivo até metade do meu olho, tá bom? Em seguida eu venho com o olho, Ai, que ótimo! Em seguida eu venho com o dedo mesmo, dando batidinhas e vou limpando. Tava limpando aí numa toalha, tá?
tirando todo o excesso de corretivo, para quando a gente colocar a sombra não ter o risco de craquelar. Então deixa bem uniforme, bem lisinho. Mas eu venho com o dedo mesmo, dando batidinhas. E só você dando batidinhas já vai se assentando, já vai se esfumando, tá bom? Em seguida, eu vou vir com esse pincelzinho da Macrilan de esfumar. Ele é um pincel de precisão, que é o B907 da Macrilan, tá bom? Mostrei pra vocês aí. Venho com a sombrinha branca da mesma paleta e vou depositando aí no comecinho do olho, tá bom? Bem no comecinho, porque eu quero esse começo bem iluminado e bem marcadinho. Vou depositando com batidinha, semi-sério, mesma coisa. Deposita até chegar o tonzinho que tá na paleta. Em seguida, a gente vem esfumando. Em seguida, eu vou vir com o tonzinho azul, que foi o primeiro azul que a gente usou. Vou depositando entre o branco e levando em direção ao final do olho. Vou depositando. E depois eu vou vir praticamente por cima do branco, para criar essa degradação de cores, tá? Que o bonito do esfumado é o acontecimento natural das cores, né? Nada de ficar o branco ou o azul, não, tem que ficar essa linha de cores bem perfeitinha. E vou esfumando esse azul mais clarinho, com o mesmo pincel. Em seguida, eu vou vir com esse pincelzinho de esfumar, também da Macrilan, que é o A26, maravilhoso. E vou voltar agora com a sombrinha azul marinho, tá? Vou depositar bem nesse comecinho aí pra gente fazer essa transição do azul mais claro pro azul mais escuro, tá bom? E vou depositando a sombra, depois com a mão bem levinha, como vocês podem ver no vídeo, tá bom? Eu venho com movimentos circulares, movimento de vai e vem, só nessa parte do côncavo. Sem pegar mais produto, você vai esfumando, tá bom? Com cuidado, com muito amor, mulher. Não tem mistério, gente. É sério. Eu tô aqui pra provar pra ti que não tem mistério, não tem segredo, tá bom? Não é nem um bicho de sete cabeças. É só praticar. E depois eu vim também com. Agora eu vim com um pouquinho do preto, só mais um pouquinho do preto, pra intensificar um pouco mais e me dar mais profundidade. Eu tenho um olho bem caidinho, então eu gosto de. Eu não uso muito delineado, então eu abuso dos esfumados infinitos, né? E venho com esse pincelzinho dando acabamento e você vai vendo onde que necessita melhorar, né? Agora com o mesmo pincel, sem pegar mais sombra, eu venho só na primeira bordinha do primeiro azul para dar uma reavivada nesse primeiro tom, porque acaba que vai sumindo, né? E agora eu venho com essa sombra iluminadora da Max Lover, que é o Avelã 2. É linda essa sombra, vocês não vão ver a coisa maravilhosa, minha filha, que é essa sombra, porque não dá pra ver, né? Vou aplicar isso só nesse pontinho lacrimal, embaixo das minhas sobrancelhas. Se você não tiver essa sombra, você pode usar alguma sombra que seja perolada, que seja cintilante, né? Ou iluminador. Ou se você não quiser, você pode pular esse passo, tá bom? E eu vou iluminar a minha sobrancelha e o meu ponto lacrimal, porque eu acho que isso dá um tchan na maquiagem. E pra foto e vídeo favorece muito. Sem mistério, tá vendo? E você vai, gente, é só adaptação, é vendo o que precisa. E depois eu venho agora com essa minha colinha da Macrilan, porque não satisfeita, eu queria mais. Esse é o tchan da G, né, minha gente? Agora eu venho com essa colinha e vou traçar uma linha reta bem na marcação do côncavo, tá? Do cut que a gente fez. Vou passar essa colinha e vou vir com um trio de glitter, que é da Color Make, com o mesmo pincelzinho da Macrilan que a gente usou para fazer o recorte. Vou pegar esse glitter, ele é bem fininho, ele praticamente é um pigmento. E venho depositando em cima dessa minha cola de glitter. Se você quiser colocar fixador de glitter, fica à vontade, tá? Mas foi a primeira cor que eu vi no momento ali. E serviu, mulher. Vou aplicando com muito cuidado, né? Pra continuar essa marcaçãozinha bonitinha. Vou depositando. E esse glitter é lindo. Ele é um furta-cor que tem verde, que tem azul. Maravilhoso, menina, maravilhoso. Agora eu vou vir com essa máscara de cílios. Já tá acabando o nosso olho. Vou passar a máscara de cílios no meu cílio sem mistério. Vou penteando, trazendo bem rente aos cílios e fazendo esse movimento de pentear, né, e tudo mais. Vou usar uns cílios que
não, ele é uma réplica dos cílios da Kylie Jenner, esqueci de mostrar a caixinha pra vocês, mas o foco aqui é esse olho maravilhoso. E vou depositar meus cílios aí sem segredo. Tive um pouquinho de dificuldade para aplicar esse moleque desse cílio. Por quê, mulher? Porque eu esqueci de pegar a pinça certa, então eu peguei a primeira que tava na frente ali, aí tive um pouquinho de dificuldade, mas no final deu tudo certo. Tem um vídeo de cílios aqui no canal, tá bom? De aplicação de cílios sem mistério. Então, pra você que ainda não viu, vê lá, mulher, porque tem tudo passo a passo bonitinho. Agora eu venho com esse lápis de olho aí da Mary Kay, vou passar aqui na metade da minha linha d'água e vou borrar um pouquinho abaixo, bem rente os meus pelinhos, né? Pra gente dar uma esfumada nessa sombra. Vou aplicar o lápis aí sem mistério. E em seguida eu vou vir com o meu pincelzinho da Macrylan, que é o 907, né? O que a gente passou a sombra iluminadora. Eu vou usar o mesmo para esfumar esse preto. E em seguida que eu esfumei o lápis preto, eu já venho com a sombra azul marinho. E vou esfumar aí por todo essa parte de baixo dos meus olhos. Sem mistério, com movimento de vai e vem. E é isso, minha gente. Vou finalizar agora com essa máscara de cílio. Vou dar só uma penteadinha aí no cílio de baixo. E, mulher, me segue no Instagram, amiga. Curte esse vídeo, deixa seu gostei. Comenta aqui embaixo sugestões de outras técnicas que você gostaria de ver. Deixa seu gostei, porque eu vou entender que você gostou. Compartilhe esse vídeo para suas amigas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um super beijo. Até os próximos vídeos.